Olá, sejam muito bem-vindos à primeira temporada do podcast Vamos Que Dá. Eu sou o Guilherme Atsumi. Eu sou Fernando Holanda. Convidamos você para esse podcast que mergulha em histórias inspiradoras de pessoas que desejam diariamente co-criar um mundo melhor. Muito obrigado aos nossos apoiadores e a todos vocês que estão a bordo desse planeta, escrevendo todos os dias páginas lindas desse grande livro chamado Vida. Simbora, e vamos que dá! Vamos que dá. Flávia Crisanto, mineira, jornalista de formação, atuou por anos nos bastidores das notícias, empreendedora nata, é docente de graduação e pós-graduação. Encontrou a tecnologia como caminho após uma transição de carreira, perpassando por ambientes colaborativos e conexões de pessoas. Nossa convidada de hoje para inaugurar esse novo projeto não poderia ser outra. Já foi Brands and Blogs, hoje é a esperta Flavinha, a nossa fada madrinha, aquela que nunca disse não para qualquer ideia inovadora e, pelos nossos olhos, acredita muito nas pessoas para mudar o mundo. Seja bem-vindo a bordo dessa nave-mãe, que às vezes parece estar perdida, mas com pessoas especiais como você fica fácil de se reencontrar. Obrigado por estar conosco, Flávio, nessa jornada e vamos que dá. Vamos que dá, vamos que dá. Obrigada, gente. Que apresentação mais bonita que vocês prepararam, né? A gente fica até emocionada, e é o que eu falei para vocês, assim, eu não queria nem saber o que que era, mas eu disse sim para vocês, porque se eu tenho certeza é que dá para fazer alguma coisa com vocês. Obrigada, Gui, obrigada, Fernando, e que esse projeto floresça aí por muito tempo. Bom, para começar, a gente queria conhecer um pouco mais dessa Super Flavinha, a menina que nasceu perto da roça e hoje é essa mulher de tecnologia. Então, Flavinha, conta pra gente um pouco dessa jornada. Conta pra gente um pouco dessa jornada. Para uma mineira, é um pouco perigoso, né? Porque mineiro gosta de prosa, mineiro gosta de conversa, mas eu vou tentar resumir aí um pouco dessa jornada para a gente poder, né, embarcar juntos aí em algum ponto dela. Como vocês mesmos falaram, né? Eu sou mineira, eu fui criada numa cidade chamada Ouro Branco. Para quem não sabe, eu penso, onde é Ouro Branco? É do lado de Ouro Preto, sim, né? Que eu tô falando, é bem pertinho ali. Mas eu nasci em Juiz de Fora. Então, eu sou uma juiz forana que acabou indo para Ouro Branco muito novinha, bebê ainda, e cresci lá. E aí eu falo que meu coração, a maior parte dele é ouro-branquense. Mas eu acabei retornando para Juiz de Fora para fazer jornalismo. E lá eu fiquei 12 anos. É muito engraçado porque o jornalismo, eu falo que eu fui uma criança que eu nunca sonhei em ser outra coisa que não era jornalista. Então, com 10 anos, eu já sabia, vou ser jornalista. E realmente eu me tornei jornalista, foi uma coisa que realmente foi muito legal. E eu fiquei muitos anos aí trabalhando no jornalismo, mas como que eu vou falar? O tempo todo flertando com algumas áreas da tecnologia. Até é engraçado, eu não sei você, se de vez em quando vocês se pegam pensando, se eu pudesse voltar atrás, que outra coisa eu teria feito, né? E provavelmente eu teria ido para a área de tecnologia, eu teria feito TI. Mas aí eu fico pensando, mas se eu tivesse feito TI, eu não seria eu. Então, o que eu seria entre isso, né? Entre o que eu acho que eu seria e o que eu sou hoje. Mas, enfim, fiquei aí flertando com a tecnologia. Aproveitei também para fazer o meu mestrado. Só que, como vocês falaram, eu sempre fui uma pessoa que também sempre fui muito inquieta por N motivos. Eu fui inquieta por uma questão de sobrevivência, né? Porque a vida nunca foi muito fácil. Então, eu sempre tive que me virar em muitas coisas, tive que ser uma pessoa que tinha que olhar para vários lugares ali para equilibrar os pratos, para o dinheiro dar no fim do mês, e isso me ajudou muito a ter esse dinamismo. E aí eu acabei indo muito para tentativas de empreender, até durante o tempo que eu estava no jornalismo. TV, rádio, jornal impresso, website, tudo isso eu estava trabalhando ali dentro do jornalismo e comecei essa tentativa de empreender e ao mesmo tempo que estava ali flertando com a academia e com grupos de tecnologia, ou seja, 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, mas quando a gente é mais novo, eu acho que é isso mesmo que a gente tem que fazer da vida, a gente tem que experimentar, a gente tem que tentar.
E aí eu acabei que em 2014, tentando acelerar um pouco essa história, eu tive a oportunidade de vir para Niterói. Eu já estava um pouco cansada, já tinha dado muito na cara com o empreendedorismo, errei muito, tipo, perdi muita coisa tentando empreender. E aí a carreira de jornalista não estava legal também no sentido financeiro. Eu falei, cara, vou ter que tentar fazer aí uma mudança. E vim para Niterói para trabalhar numa agência de SEO, né? Para quem está ouvindo aí, o SEO é a arte de ranquear sites organicamente no Google, né? Então, tem profissionais que ficam aí trabalhando no lado tecnológico para que as páginas de um site possam se posicionar bem para determinadas buscas. E ali eu me encontrei. Eu vi que eu ia precisar reaprender muita coisa e realmente eu reaprendi. E assim que eu saí dessa agência, eu fundei a minha própria agência, que hoje se chama Experta, como o Fê aí me apresentou. Primeiro ela chamava Brands and Blogs, depois passou a se chamar Experta. E aí, durante esse período empreendedor, eu tenho transitado aí em várias frentes, cursos onde a gente se encontrou, na pedagogia da cooperação, me tornei professora e continuo aí firme e forte no empreendedorismo. E a Experta deu muito certo. E eu acho que o mais legal, assim, é que com a Experta eu consegui perceber que é possível construir e empreender com aquilo que você acredita. Então, hoje eu tenho uma empresa que tem como propósito tornar o mundo mais igualitário para as mulheres. Então, a gente tem aí uma empresa com 98% de mulheres trabalhando, uma empresa de tecnologia com 98% de mulheres, trabalhando num regime flexível, com carga horária reduzida. Então, hoje, todo mundo que está na Expert trabalha por 30 horas semanais. E o principal objetivo é isso: promover a equidade de gênero e um trabalho digno. Então, foi uma maneira foi o meu encontro com o empreendedorismo e as coisas que eu acredito. Um resumão, hein? Olha o que vocês me fizeram. Excelente, muito bom. Flavinha, para você chegar até a Experta, você que é uma mulher empreendedora nata, tanto na sua vida pessoal como profissional, que já transitou em tantos assuntos, você já contou um pouquinho, nos conta um pouco dos principais desafios e alegrias de empreender. Qual o grande desafio de você empreender que você conseguiu marcar durante toda essa tua jornada aí, nesse teu processo? Nossa, gente, que pergunta, hein? Porque o empreendedor, ele pensa sobre isso todos os dias. Olha, quando você está empreendendo, em primeiro lugar, assim, eu acho que é quando você percebe qual que é o seu perfil empreendedor, assim, eu acho que o principal desafio, no meu caso específico, eu acho que o empreendedorismo, ele pode ser uma cilada muito grande para as pessoas como um todo, porque ele acaba trazendo junto com ele uma carga de meritocracia, uma carga de desenvolvimento social, que não é uma realidade. Então, o primeiro ponto para quem acredita, né, para quem conhece a nossa sociedade, para quem empreende no Brasil, porque o discurso comum é empreender no Brasil é muito difícil, porque o Brasil você paga impostos, porque você não sei o quê, porque você não está tentando o suficiente, trabalha enquanto eles dormem, né? Então, quando você está empreendendo e você percebe que você não compactua com esse tipo de pensamento, eu acho que é o primeiro desafio. Porque você se pergunta, como eu vou fazer para entrar neste lugar no qual eu não acredito em parte das coisas que são ditas ali. Então, acho que o primeiro grande desafio é fazer esse alinhamento. E você perceber que o desafio ele é muito mais social, é muito mais de uma sociedade desigual que a gente vive, do que o ato de empreender em si. Então, acho que esse é o primeiro grande desafio, a depender do perfil que você tenha. Né? E eu acredito que eu tenho esse perfil, né, como eu comentei com vocês, para mim eu realmente acredito que a gente tem desafios sociais imensos. O segundo é entender se você realmente quer empreender. Porque eu acho que a gente tem no Brasil as pessoas que empreendem porque não tem outra opção que não seja essa. Então, eu acho que essas pessoas que estão dentro desse grupo,
são pessoas que vão sofrer muito, porque são pessoas que não gostariam de estar ali, mas não têm escolha. Então, e tem hora que a gente se pergunta, será que eu estou fazendo porque eu quero ou porque eu não tive escolha? Igual eu comentei no começo, na hora que eu estava me apresentando. Um dos motivos pelo qual eu empreendi é que chegou um momento que eu vi que financeiramente, como jornalista, eu não ia conseguir me manter. E eu não queria ficar dentro daquela realidade. Amava o que eu fazia, mas eu queria uma outra realidade para mim. E aí casei isso já com uma característica. Depois eu vi, sim, eu tenho essa característica inquieta do fazer, do acontecer, do criar, isso está dentro de mim. Então, ok, eu tenho essa característica, então ali eu fiquei um pouco mais confortável, falei, ok, quero ser empreendedora. Tem um outro ponto também, que aí eu acho que são os desafios estruturais. Aí eu falo como mulher, né? Você empreender sendo mulher não é fácil. As estruturas sociais elas não foram construídas por mulheres, elas foram feitas por homens. Então, tudo que existe hoje é para beneficiar o homem como um todo. Então, até a maneira como a gente tem que estar em locais, o que esperam da gente. Então, empreender sendo mulher não é uma tarefa fácil. Então, eu acho que esse hoje são os três maiores desafios que eu apontaria dentro do empreendedorismo. E ainda mais quando a gente fala de tecnologia, né, Flávia? O fosso ainda é maior. Exatamente. Eu acho que são pouquíssimas mulheres. E olha que eu nem estou 100% na tecnologia, eu estou numa área que flerta com a tecnologia. Quando a gente vai para áreas 100% tecnológicas, essa realidade se torna ainda mais cruel para quem é mulher. Mas então, você que é uma profissional que trabalha com link building de sites, de blogs, de conteúdos digitais, você consegue pensar em algum paralelo do digital para o real, né? E como a gente está criando esses link buildings, essas ligações reais de afeto e conexões para que a gente talvez possa habitar um novo mundo, um mundo futuro, um mundo melhor? Como é que você vê isso? Só para o pessoal que está escutando, às vezes link building é uma palavra, né, que muita gente não deve saber o que que é, mas link building, só para o pessoal saber, é quando eu tenho um site e esse site recebe um link de um outro site como referência. E quando um outro site recebe um link, o Google ele interpreta isso como um voto de confiança. Então, quanto mais links eu recebo, quer dizer que mais confiança outras pessoas têm no meu site. Eu achei muito legal vocês falarem, né, fazerem esse paralelo, né, de pensar o link building através de novos futuros. Mas eu fico pensando aqui que é muito mais, fazendo um paralelo com a realidade, assim, que é muito mais sobre que tipo de referência eu quero ter, sobre como eu quero ser referenciada. Porque quando a gente faz um link building para um site, geralmente o cliente chega para a gente falando assim, Flávia, eu quero me posicionar para o termo chinelo, que foi o que veio aqui, né? E aí eu passo, essas pessoas passam a receber outras referências relacionadas ao termo chinelo. E aí eu fiquei pensando, como pessoa, quais são as referências que as pessoas estão tendo de mim, né? Que referências que eu estou construindo, que autoridade eu estou construindo, ainda mais, e mais do que isso, assim, é um papo profundo, né? Porque hoje, como a gente vive em bolhas, né? Eu posso achar que eu estou sendo referenciada de uma maneira dentro de uma determinada bolha, mas se eu estouro aquela bolha, eu saio da minha bolha, é, a visão que as pessoas têm de mim é completamente diferente. Então, talvez eu acho que a gente precisa. É isso, antes da gente pensar em como fazer esse paralelo, é pensar assim: como que eu quero ser referenciado? Será que isso é real? Será que a maneira como eu estou me vendo é real? Quais são essas referências externas que as pessoas estão tendo de mim? Enfim, eu não sei se eu sei te responder, Gui, mas me trouxe muitos questionamentos. A sua pergunta me trouxe muitos questionamentos, sabe? Então eu tô muito mais no questionamento do que na resposta em si.
Incrível essa sua resposta, né? Essa sua reflexão em cima de como a gente referencia, né? De como quer ser buscado, quer ser achado. Não apenas projetar uma imagem, mas qual imagem, né, que a gente quer construir. Então, muito legal pensar por esse olhar. E qual E imagem a nem, gente quer e nem, construir se- em qual lugar? e nem sempre as referências que vão fazer o seu link building vão ser as que você quer, né? Ainda tem isso. Exatamente, exatamente. Você lidar, enfim, como que você lida com essas Enfim. referências, né? Eu acho que é uma pergunta interessante. Mas aí depois eu fiquei pensando assim, quem define isso, né, quando a gente está fazendo isso por um site, apesar de eu estar recebendo essa referência, tem todo um algoritmo que vai definir se ele vai aceitar ou não aquela referência, né? E aí eu fiquei pensando, se fosse na vida real, qual é o algoritmo definidor disso? Porque tem eu que quero ser referenciada e tem as referências. Mas qual que é ali o filtro Uhum. disso? Eu não sei, talvez vocês tenham aí um palpite. Qual é o algoritmo da vida? Qual é o algoritmo da vida? Exatamente. Não sabemos, né? Uma Acredito. ótima Agora, se só pergunta. souberem, me fale. A gente Eu fiquei pensando compartilha. nisso. A Interessante. pergunta de milhões. A pergunta de milhões, é. Viajei também aqui nessas respostas, Flavinha. Muito bom. Foi Se embora. deixar, a gente vai, né, Foi embora. Gui? Legal. E aproveitando esse gancho de soluções para o novo mundo que queremos cocriar, como você acha que a tecnologia pode ajudar nessa cocriação? Como a tecnologia trabalhando como uma ponte para tudo isso? Vou dar uma resposta. Não sei se ela vai ser polêmica. Mas eu acho que a tecnologia não vai ajudar em nada. A tecnologia não faz nada, assim, ao meu ver, né? Ela é só a ferramenta, o que você falou, Fê, é a ponte, né? Mas quem que vai definir como eu construo essa ponte, para qual direção eu coloco essa ponte, se essa ponte vai ser de madeira, se essa ponte é temporária, se essa ponte vai ser terminada, né? Ou se ela vai ficar no meio do caminho para algum lugar, aí somos nós. Eu cada vez mais tenho essa certeza, assim, que a tecnologia não é ela que vai mudar. Agora, o uso que eu faço dela é que vai mudar. Vou dar um exemplo. Eu gosto muito de estudar quando eu estou dando aula, né? Eu sempre falo para os meus alunos que eles precisam entender a web, porque a gente fala internet aqui, internet lá, e a maioria dos alunos não sabe nem qual que é a diferença entre internet e web, por exemplo. Nem vou dar essa explicação agora, mas é, nada que o Google não resolva, né? Mas por que que eu estou falando isso? Que quem criou, né, a web, o www, foi o Tim Berners-Lee. E quando você pega todo o conceito de criação da web, é um conceito muito bonito. E ele trouxe uma coisa que revolucionou a nossa vida. Ele deu acesso, né, a uma parte da internet para gente, e a partir disso tudo mudou. Né? Essa conexão, tudo que é desenvolvido dentro da web, e o tempo todo ele sempre colocou o desejo dele de cada vez mais essa web construir coisas mais acessíveis, tanto é que hoje ele tem um instituto dele, o Web3, que trabalha por essa questão, né, da acessibilidade, enfim, por N coisas. E aí, quando a gente pega os resultados disso, nem todos os resultados são bons. Aí tem hora que eu fico parando e pensando, falando assim, caraca, ele olha para isso, né? O cara ainda está vivo, e fala, o que que deve passar pela cabeça dele? Assim, eu sei que ele tem um instituto, que continua lutando por uma série de outras coisas, mas ao mesmo tempo o cara já está milionário com isso, então tudo bem, agora eu posso me preocupar com o que a web realmente produziu ou não. Mas tudo isso para dizer o quê? Assim, que tudo tem um lado luz e sombra, né? Eu acho que a gente poderia construir uma humanidade melhor com ou sem tecnologia. Agora, o quanto isso vai ser mais rápido, vai ser mais lento, o quanto isso vai gerar conforto, vai gerar inovação, vai gerar novas possibilidades, aí sim eu acho que a tecnologia ela vem para isso. Ela vem para deixar o mundo mais interessante, talvez, para a gente enquanto humano, né? Você ter ferramentas que deixam o mundo mais bonito, mais interessante. Então, assim, eu acho que a questão não é a tecnologia e nunca será. Eu também acredito nisso. Eu acho que é o uso. A gente não. Trazendo a analogia da ponte que você falou, né? Talvez não tomar a ponte como destino, mas a ponte é só um obstáculo não, uma passagem, um caminho, né? Exatamente. Agora, o que essa ponte vai ligar está na nossa mão, né? Exato, Exato. exatamente.
as conexões que vão ser feitas e o resultado disso. E se você quer andar para É isso frente ou aí. para trás na ponte, né? Se você quer ficar na ponte mais tempo, ficar bem pertinho do outro lado, voltar um pouquinho. É Exatamente. isso. Muito bom, muito bom. Bom, Flavinha, o mercado tecnológico fala muito de inovação, mas você acha que hoje, é um paradoxo até, né? A inovação das relações e conexões é voltar ao passado quando não existia o digital? Ou seja, a gente hoje entrou num lugar tão digitalizado que talvez uma das coisas mais inovadoras possa ser voltar esse contato mais físico, e como, né? Não sou saudosista, gente, pelo amor das deusas. Então, definitivamente, eu acho que não, assim. E aí, a própria palavra inovação, né? Eu acho que se a gente está falando de inovação, pensando em só voltar para o passado, não tem qualquer sentido, né? Agora, se eu posso voltar para o passado, entender o que que aquilo contribuiu, né? O que que eu posso fazer com aquilo, integrar com o que eu tenho agora e a partir disso cocriar, inovar, refazer, aí tudo bem. Mas, assim, eu acho que o que dá é eu olhar para o meu agora, entender que tem algumas coisas que não estão funcionando, olhar para o meu passado, entender o que funcionava, o que era bom, e a partir disso construir uma outra coisa que não é nem o ontem nem o hoje, né? É o amanhã, ou que não é nem o ontem, muito ontem, mas é o ontem de ontem, e a partir disso construir um agora, né? Talvez seja até um papo de agora, mas não acredito não, Gui. É, eu também. Eu acho que é o que você falou, a gente conversou na pergunta anterior, né? Essa construção, acho que vai uma coisa apoiar a outra, porque tem vários jeitos da gente fazer conexões, ainda mais agora, né? Com a tecnologia cada vez mais avançando, realidade virtual, são coisas, sensores táteis que as pessoas começam a sentir, né? Toques virtuais, então, realmente, o negócio. Talvez a inovação seja essa, né? Trazer mais sensoriedade para nossas conexões digitais, né? Se a gente sentisse, sei lá, um cheiro, sentir o vento passando, imagina que incrível se não fosse. Mas aí vem aquela questão: se a gente chega nesse lugar, o quanto mais a gente vai se isolar? Exato, Porque eu é. não vou precisar mais sair para sentir o cheiro. Eu Esse é não o vou precisar, paradoxo. né? Então, essa é a questão. Eu Esse é fico o- pensando isso. Acho que no final da história a tecnologia vem para facilitar, né? Acho que é uma grande É, ferramenta de facilitar muita coisa. Enfim, tanto o desenvolvimento, inovação, tudo isso. eu Mas acredito como acho um que processo de ferramenta. facilitação também. Pô, acho perfeito para isso. E para a gente finalizar essa parte de empreendedorismo, mundo de trabalho, enfim, a gente queria saber como é que você vê a inteligência artificial fazendo muitos trabalhos de humanos e também as pessoas se relacionando mais com a tecnologia do que os humanos. Como é que você vê esse ponto? Todo dia eu mudo de opinião em relação a isso. É engraçado, né? Porque eu acho que a gente ainda não tem um cenário ainda assim muito bem definido em relação, principalmente essa chegada da inteligência artificial. Mas eu acho que sim, ela vem para mais uma vez fazer uma virada e principalmente naquelas funções e naquelas ações em que literalmente a gente não precisa de muita qualidade. Agora me fugiu até a palavra, assim, mas coisas muito repetitivas, funções em que são muito de apertar botão. Então eu acho que ela acaba sim por trazer essas questões, mas eu acho que ela vai trazer, para além disso, um debate muito relacionado à ética, né? A gente vai precisar revisitar aí questões éticas muito profundas. Hoje, por exemplo, eu continuo dentro da área do jornalismo, então vou falar um pouquinho sobre essa área, assim. Dentro, por exemplo, do conteúdo, eu percebo que quando as inteligências artificiais chegaram, elas passaram um trator, por exemplo, naquele redator mediano ou naquele redator ruim. Porque aquela pessoa que já produzia um conteúdo ruim, a IA hoje produz esse conteúdo.
mas um conteúdo de excelência ela não produz. Em compensação, ela acaba reforçando, por exemplo, a figura do editor, que é o filtro. A gente estava falando do filtro aí, né? Quem é o filtro? Quem é o algoritmo da vida? Então, eu acho que com a chegada da IA, a gente passa a ter cada vez mais necessidade de filtro. Mas ainda voltando dentro do que vocês, né, a gente estava falando na pergunta anterior, né? A gente pode usar para o bem e pode usar para o mal. E aí, eu estava num grupo de jornalistas conversando sobre alguns pontos, e alguns jornalistas estavam preocupados, por exemplo, como que fica a questão? Porque as IAs, elas aprendem com grandes portais de notícia, você faz, quer dizer, usam também portais de notícias para aprender, né, sobre um determinado assunto, um usuário faz uma busca e tem uma resposta. E aí, de quem que é aquele conteúdo, né? Como que fica a questão, por exemplo, dos direitos autorais? E aí, hoje, na hora em que, mais cedo, na hora que eu estava lendo algumas notícias, eu me deparei com a notícia da Jovem Pan, que criou uma ferramenta para puxar conteúdos de outros jornais e criar uma outra matéria. Se a gente for por esse lado, a coisa é muito ruim, né? A coisa é muito ruim. Apesar de todos os lugares que a gente vai, a gente fala, IA não vai substituir o humano, porque o humano é que vai prevalecer. Mas aí, às vezes, eu tenho medo, mas que tipo de humano vai prevalecer, né? Se é a humanidade que vai... A gente tem muitas humanidades. Então, o problema é esse, né? Vai prevalecer a humanidade de quem, né? Porque às vezes eu tenho um pouco até de medo desse conceito de humanidade, que nem sempre a humanidade do outro é a minha humanidade. Enfim, eu acho que a gente vai ter mudanças profundas, mas assim, eu não sou aquela pessoa que consegue apostar em uma ficha ou outra ainda, sabe? É, Nesse caso, acho que a pergunta crucial no caso do jornalismo é quem vai ser o filtro, né? Então, ainda tem Quem isso. vai ser o filtro? Não, e assim, mais do que isso, Fê, eu acho que a gente talvez até tenha sempre esses filtros, sabe? Mas as pessoas vão consumir aquilo que foi filtrado ou vão preferir consumir as coisas, porque a gente vive numa sociedade extremamente imediatista. De fake news, que até hoje roda loucamente, a gente não consegue controlar isso, né? E o filtro, aí você vai contar com o filtro do outro. Então, assim, é o meu próprio filtro, mas o meu filtro não é o mesmo filtro que você tem. E aí a velocidade, aí novamente, aí a tecnologia ela entra com a questão da velocidade, é tudo muito rápido, né? Então, a gente não tem muito tempo, às vezes, para pensar no que está acontecendo. E até lá, a depender do que acontece, o estrago já foi feito. Então, enfim, tiveram é, casos recentes, né, inclusive de vídeos gerados, né, com a voz tal, de, por exemplo, as celebridades falando sobre determinado ação, que era um esquema, enfim. Isso tem rolado bastante nos últimos dias, esse deepfake. é perigoso, assim. Eu acho que a gente tem aí alguns grandes problemas para enfrentar, e é o que eu volto a falar, assim, o nosso dilema ele vai ser um dilema ético. Tem aquele caso de Hollywood, né? Que os roteiristas e os atores Ah, é fizeram a verdade. greve. Exatamente. Tipo, não Enfim, mexe aqui, não. Errado não é, os, estão, né? os desafios são outros agora, né? Acho que Exato. a tecnologia fica até um pouquinho de lado, porque no final da história é isso que você falou, vai ser desafios éticos, enfim, normativos, legislativos, não sei. Alguma coisa vai acontecer mais para frente e ninguém sabe. E aproveitando aí que a gente está falando sobre ética, né, sobre como tomar boas decisões, você falou a gente sabe, né, você falou no começo também que é professora hoje. Sim, Então, a sim. gente queria falar um pouco dessa sua atuação na docência, do ensino, e fazendo um link com esse assunto que a gente estava conversando, né, na sua vivência acadêmica, você ainda vê os jovens com sonhos assim nos olhos, esperançosos? Como é que você está vendo o pessoal que você está dando aula? Então, eu acho que aí vem aquela pergunta do recorte, né? Quando a gente começou a falar de quais jovens a gente está falando, jovens de onde, de quais lugares, de quais regiões, de quais territórios, né? Então, eu acho
que a esperança, o brilho nos olhos, ela vem muito desses lugares, né? Do lugar que eu tô, das possibilidades. Eu tenho uma frase que eu adoro ela, que é: para eu sonhar, eu preciso saber que aquilo existe, né? Para sonhar, eu preciso saber que existe. Então, acho que o brilho nos olhos de um jovem, de forma geral, ele está relacionado às existências que ele acredita ser possível. Então, eu acho que de alguma maneira sim, tá? Porque eu acho que no final a gente acaba. A gente, independente da geração, as demandas mudam, os sonhos mudam, as perspectivas mudam, mas a gente tem esse olhar para frente de uma forma geral, né? Então, eu acredito que sim, mas é isso, a depender de qual existência está sendo colocada para aqueles jovens, assim. Então, acho que em sala de aula a gente vê isso muito claro, né? Esses jovens que vêm de diferentes realidades, eles têm brilho nos olhos diferentes. E a função do professor é justamente isso, apresentar, né? Apresentar essa Exatamente, gama de oportunidades para ele poder também dar essa oportunidade do cara sonhar, né? exatamente. É o que a gente tenta, né? É, foi um desafio, né? Foi um desafio. Abrir caminhos, né? Mostrar, tirar o véu. É, Inspirar. Flavinha, como você observa o futuro dos jovens com esse mundo em transformação constante? nossa, tadinhos deles, gente. Como é que eu observo? Vocês estão colocando na minha responsabilidade o futuro dos jovens. De maneira alguma, é só a sua observação, seu ponto de vista. Gente, é muito doido vocês me fazerem essas perguntas, porque eu não me considero uma pessoa otimista, tá? Então, às vezes, eu fico até com um pouco de receio, assim, do que eu vou responder, né? Mas, por outro lado, assim, viver nesse dilema, assim, que a gente fala, poxa, tanta coisa. A gente está num momento de vida, né, que eu me considero, estou chegando aí, né, estou na meia-idade, e que aí a gente tem tantas questões, questões climáticas, a gente tem exatamente essas questões tecnológicas, mas assim, de verdade mesmo, eu acho que o mundo não vai acabar. Apesar de eu achar que a gente está destruindo as coisas com uma agilidade maior do que a gente deveria, eu acho que só resta acreditar que eles vão ter ou que eles vão conseguir segurar o que tem aí de futuro que não está muito bom. É só, em vez de eu falar como eu vejo, eu vou falar o que eu espero. Só espero que eles nos salvem, sabe? Não, ou se salvem, porque provavelmente eu não vou estar aqui, mas a minha palavra é: eu espero de verdade, do fundo do meu coração, que eles se salvem. Eu acho que, senão eu vou ir para um lado pessimista que eu não gostaria. É uma boa resposta, né? Que a Terra vai continuar independente, a humanidade Vai. que fica em dúvida nesse Assuma os momento. seus BOs, humanidade. É, exato. Aceleramos, né? Tipo, graças a essa tecnologia, todo esse movimento, a gente está aqui conversando, né? E é isso também, né? Exatamente. Tem esse lado também que é bem curioso. Bom, e aí, Flavinha, se a vida fosse o Google, né? Falando um pouco também desse futuro, dessas reflexões, o que que você acha que a gente poderia fazer no nosso site individual da vida para ganhar essa autoridade e ranqueamento quando as pessoas podem pesquisar? Eu não sei se foi aquelas assim, né? Já dei a resposta lá no começo, eu não sei se foi a mesma, assim. Mas eu acho que a gente deveria selecionar muito bem os valores pelos quais a gente quer ser conhecido. Eu acho que é exatamente isso, assim, fazendo esse paralelo com o Google, né? É a As gente ter nossas muito referências, claro. né? E a construção disso. Como que eu quero construir isso, né? Quais referências eu vou usar exatamente para conseguir ter, vamos voltar ao papo de autoridade, genuinamente esses valores alinhados, né? Um discurso alinhado à prática. Eu sempre falo assim que meu valor principal da vida é a coerência. Né? De vez em quando outros valores eles mudam, né? De vez em quando quem faz aqueles exercícios de valores, não sei se já tiveram a oportunidade de fazer, é sempre muito legal a gente fazer esse exercício, mas o meu, que é a coerência, ele sempre está ali, no alto, né? Porque eu acho que, enfim, meu propósito na vida é tentar ao máximo, não sei se eu consigo sempre, alinhar meu discurso à prática, que é muito difícil, né?
porque falar é muito fácil. E aí eu acho que é isso. Se fosse o Google, porque o Google ele é meio, ele tenta fazer esse alinhamento, né, entre o que você diz ser e aquilo que você merece ser exibido. Então, entre eu dizer que eu sou uma coisa e as pessoas realmente acreditarem, eu preciso de um alinhamento de valores muito forte aí. Então, as referências que eu busco, como eu me coloco, então acho que eu focaria nisso. Coerência. Coerência com o que se faz e com o que se é, né? É. Sem fake news. Isso aí. Sem impulsionamento de fake news e de Sem golpe. impulsionamento, é. Bem, chegando no último bloco, Flavinha, qual o seu sonho nesse momento? Gente, essa talvez foi a pergunta mais difícil. É muita terapia no lombo até hoje para responder essa pergunta. E vem vocês e me perguntam qual o meu sonho nesse momento. Por que que eu tô falando isso? Porque eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de olhar para o futuro. É engraçado isso, né? Acaba que eu sou muito do resolver agora, vamos fazer agora, vamos ali, acontecer, pega aqui, vai lá. E aí coincidiu dessa pergunta ser feita no momento em que eu estou muito realizada. Isso é bom, né, a gente poder falar isso assim. Estou muito feliz, estou muito realizada, estou muito satisfeita, muito abastecida. Enfim, né, com aquela sensação mesmo de, nossa, que legal, né? Que tudo que a vida me deu, né? Tudo que olhar para o lado e se sentir feliz e grata, assim. Então, eu estou muito nesse momento. E aí eu falei, cara, mas quando a gente está falando de sonho, pode sonhar grande, né? E aí eu falei, tá, se eu fosse sonhar grande, já que vocês fizeram essa minha pergunta, assim. E aí eu acho que o meu sonho é que eu pudesse ver mais pessoas, mais iniciativas, mais ações empreendedoras que pudesse colocar as boas práticas nesse mundo, mas de uma maneira mais possível. Porque, assim, eu fiquei muito cansada de discursos, enfim, de teorias e divagações sobre o mundo melhor, com metodologias X, Y, Z. Aí, na hora que você olha, você fala, tá bom, você tem uma metodologia linda aqui, mas me mostra o que que isso efetivamente construiu. E aí, quando você vai ver, não, assim, não que eu queira, eu não tô falando mal de quem tá criando, tá, gente? Mas assim, é porque às vezes a gente fica tão focado numa coisa que ela é tão mais abstrata que a gente não faz aquilo que é possível. Quando eu comecei a criar a Experta, eu estava revendo esse discurso esses dias. Eu falava que eu estava construindo estruturas, reconstruindo estruturas, né? Porque, né, as estruturas sociais são assim, são assadas, então vou reconstruir. Aí teve um dia que eu estava escrevendo isso, eu falei, caraca, eu não estou reconstruindo coisa nenhuma, eu não quebrei nenhuma pilastra. Eu estou começando a fazer fissura na pilastra. Então, assim, se todo mundo fizer uma fissurinha, daqui a pouco a gente derruba. Daqui, sei lá, 200 para esses jovens que a gente está falando aí, né? Se eu fizer a minha fissura e os jovens continuarem a fazer o papel deles, aí lá na frente, que talvez eu não esteja nem viva para ver, alguma coisa mude. Então, acho que o meu grande sonho é esse, é ver mais pessoas, empresas, iniciativas aplicando desejos e ações mais viáveis e menos complexas. Trazer simplicidade, né? Às vezes a gente se perde muito nesses como fazer, né? Eu acho que eu É. super concordo. E Você- senso prático mesmo, eu sinto ah, falta, É, sabe, Gui? e muita gente também fica ligado nos 7 passos do sucesso, nas fórmulas de lançamento, e esquece de dar o pequeno passo, né? Então, a vida é Exato. feita de pequenos passos. Cada O hora, passo dando um pequeno possível. passo, você é o passo possível. E exato. plantando a semente, sabendo que só vai florescer, né, lá na frente, né? Todo mundo já quer empreender e virar unicórnio. Não é assim. É. Triste ilusão. E menos unicórnio, gente. Dá para ser feliz sendo, sei lá, uma zebra ou qualquer outra coisa, né? É isso, a gente precisa, sei lá, aprender a estar um pouquinho mais satisfeito. A gente não precisa ser unicórnio para ser feliz. Exatamente. E Flavinha, se é a sua vida, se ela fosse uma playlist, qual seria o nome dela? Caraca, você sabe que eu entrei aqui sem. Eu tava pensando nisso, eu falei, gente, tá aí, eu esqueci de pensar uma coisa. Talvez, eu acho que colocaria o nome da playlist, o nome de uma música, que é o Eu Caçador de Mim.
Então, acho que seria um nome. Ainda não defini, mas eu vou deixar esse nome temporário. Depois vocês me convidem de novo, aí eu falo qual foi o nome da playlist. Mas eu acho que eu deixaria O Caçador de Mim. Muito bom, por acaso, né? Excelente. O Eu Caçador de Mim, eu conheço com Milton, mas eu não sei se É, foi. Se tem outras, se o essa- 14 Bis também canta, porque assim, todo é. mundo ali, Clube da Esquina, de forma geral, Aquela todos galera toda, né? se cantavam, né? Mas é o Eu Caçador de Mim, versão Milton Nascimento, que é o amor da minha vida. Bituca. Bituca. E nessa playlist, escolha 4 músicas para compor cada fase da sua vida: a infância, a juventude, hoje e daqui a 20 anos. É, eu pensando aqui, gente, que difícil, né? Porque assim, quando vocês falaram de infância, eu falei, caraca, o que que eu vou colocar, né? Aí eu pensei, né? Infância me lembra Xuxa, mas aí é muito comum, né? Aí eu coloquei Tristeza de Jeca. Por que que eu coloquei Tristeza de Jeca? Porque eu sou de uma família, e eu falo assim, que o bom da gente ficar mais velha é que a gente pode resgatar coisas, né? E descobrir que a gente sim gostava de coisas. E eu tô numa fase que eu cresci escutando sertanejo, né? Minha família escutando sertanejo. E aí eu tive a fase de negação, depois que eu fiquei mais adulta. E aí de uns tempos para cá eu falei, gente, não é que é isso que me conecta ao meu passado, né? E aí tem a Tristeza de Jeca, que eu falei, eu nasci naquela serra, num cantinho beirachão. Eu falei, gente, eu vou colocar a Tristeza de Jeca como a música da minha infância, porque eu escutei muito sertanejo na minha família. Raízes. E aí, raízes, Juventude. exatamente. Juventude, eu escolhi Lenine, hoje eu quero sair só. Porque não tem coisa melhor, né, gente? Se você quer me seguir, não é seguro, né? Então, você só quer curtir a vida, construir alguma coisa ao mesmo tempo. Aí eu coloquei o Lenine. Hoje eu quero sair só. Escutei muito essa música. E hoje, o que Ah, você está escutando? hoje, meu Deus, eu fiquei muito na dúvida, assim, né? Eu coloquei Lamento Sertanejo, que parece que é uma música sertaneja, mas não necessariamente é uma música sertaneja, né? Que eu acho que é aquele momento que você vai chegando numa meia-idade e que você percebe que você não precisa de tanto, você percebe que o seu rol de amigos não é tão grande quanto você imaginava, mas que tá tudo bem, né? Então, eu coloquei Lamento Sertanejo. E daqui a 20 anos? E daqui a 20 anos, é difícil, né, gente? Porque como é que eu vou escolher minha música? Mas ok. Eu coloquei Bola de Meia e Bola de Gude para que a gente nunca perca a alegria de viver, né? Há um menino, há um moleque morando sempre no meu coração. Então, toda vez que a tristeza balança, ele vem me dar a mão. Então, acho que a gente precisa disso para a vida. Eu espero que daqui a 20 anos eu ainda esteja acreditando nisso. Muito bom. E para a gente fechar, Flavinha, na sua opinião, qual é a característica mais essencial ou valiosa que conecta os seres humanos? Independente de diferença cultural, social, individual, mas o que é aquilo que nos une? Nossa, é engraçado, né? Porque eu cheguei a pensar, falei, cara, o que nos une são os mesmos sentimentos compartilhados, porque todo mundo tem os mesmos. Quase fui por esse caminho. Quem me conhece sabe que se fosse essa pergunta feita 3, 4, 5 anos atrás, seria a minha resposta, né? Mas eu acho que o que nos une de verdade mesmo são as nossas imperfeições, porque você pode procurar o melhor ser humano desse planeta, né, se ele existir, e esse ser humano vai ser imperfeito. Então, a partir do momento que eu consigo lidar com isso, eu acho que isso torna a gente mais humano. Porque sem as nossas imperfeições, nós não somos humanos. Então, eu acho que é o que nos une, é o que nos coloca frente a frente uns com os outros, dizendo, ok, eu sou humano. Porque se você deixa de ser, se você não tem uma imperfeição, você perdeu sua humanidade. Então, acho que é isso que nos coloca aí dentro desse conceito. Quanta sabedoria nessa resposta, hein? Gostei. Caramba. Eu fiquei pensando, porque assim, eu já estava indo por outro caminho, mas de repente falei, gente, não é isso, não é Conexão através da vulnerabilidade. através da vulnerabilidade, exatamente. Eu me torno vulnerável porque eu sou imperfeita. Tem até o livro, agora você falou de vulnerabilidade, eu lembrei que tem aquele É. livro da A Coragem de Ser Imperfeito, né? Então,
Ela fala isso e eu falei, é verdade, nós somos imperfeitos e assim, não há nada que mude isso, nem a busca constante pela perfeição. Aí tem um bloco especial agora. Vocês têm um bloco surpresa, é isso Bloco surpresa mesmo. chamado Buraco Negro. Eita, Lele! São só 2 perguntas, Flávia. Eu queria dizer que minha internet caiu. Acabei. Tô ficando sem. Para a Travou. gente encerrar, Martin Luther King falou uma vez que a mais urgente pergunta a ser feita nessa vida é: o que fiz hoje pelos outros? Agora a gente quer saber, e para você, Flávia, qual seria a pergunta mais urgente a ser feita na sua vida que ninguém nunca fez e você adoraria responder? Nossa, como é que é a pergunta mais urgente da minha vida que ninguém fez e eu adoraria responder? Isso. Gente do céu, eu sou péssima de bate-pronto. Queria dizer isso para vocês. Daquele momento blackout, né? Tô aqui é buraco negro, né? Tô aqui no escuro. Ficou até no mute, né, Fê? Então a gente faz a pergunta para você. Então tudo bem, olha isso. Flávia, o que é a vida? O que é a vida? O que é. Vou dar uma resposta. Agora eu vou sair pela tangente, tá? A vida, essa. Tô até rindo. Eu vou usar Vou usar o que você já falou, inclusive, porque eu não sou boba. Mas vai ficar boa essa frase. A vida é um algoritmo não desvendado. Excelente. Muito Flávia bom. Crisanto, o A gente que foi é para essa a aula. vida? A gente foi para essa aula com o Romão, não sei se vocês se lembram, o professor Lembro. Romão, e lá ele fez essa pergunta para gente, e a gente saiu de lá sem resposta. E vocês, Excelente. muito maldosamente, usando das nossas Sabiamente, guardamos imperfeições, essa na manga. me trouxeram para Guardamos essa cá. na O manga. que é a vida? Não sabemos. Não sabemos o que é a Sabemos. vida. Estamos aqui para Mas, descobrir. enfim, exato. Mas o que é a vida eu não sei te dizer, mas estar nela é muito bom. É um É muito bom mistério. e é muito ruim. É muito bom e é muito ruim. Porque também há de falar que viver também não é lá grandes coisas também não, né, gente? Então é É muito isso. bom, é muito ruim, mas é também necessário, né? É necessário. Pelo menos achamos que é Necessário. necessário. A gente Será? está aqui para isso, né? Estamos aqui para É. isso, para descobrir. A gente está descobrindo, né? Tentando. Vamos ver O para onde nosso vai levar a algoritmo vida. não desvendado. Exato. Isso. Mas Flávia, foi tudo isso. Ah, tá. Gente, Vamos. obrigada, obrigada. Eu realmente achei, assim, Muito só dando obrigado. os parabéns para vocês novamente. Muito legal, as reflexões, show de bola, assim. Então, desejando aí vida longa, tá, a vocês e parabéns mesmo pela iniciativa. A gente que agradece. Foi um prazer, foi uma honra tê-la aqui, Flavinha, como nossa primeira convidada. Então a gente está inaugurando com chave de ouro. Estarei atenta E aos vou falar, próximos, viu? e vou falar uma coisa para vocês. Vamos que dá. Vamos que dá. Vamos que dá. Vamos que dá.